Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito das Lojas Americanas, que aprovou o relatório final. A CPI foi criada para apurar possível fraude de mais de 20 bilhões de reais nos balanços financeiros da empresa. O relator foi o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. O parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente começar, eu queria abordar uma fala do senhor na CPI, em que o senhor disse que o poder de investigação da Câmara acaba não sendo tão abrangente quanto o poder investigativo de outros órgãos. Como seria isso? Bem, eu me refiro ao tema específico, né? Algumas CPIs são mais abertas, tinham CPIs que acabaram ocorrendo no mesmo prazo que a nossa, né? Por exemplo, a CPI do MST é um tema muito amplo, a CPI das apostas esportivas, são mais de 100 empresas operando nesse mercado. Aqui era especificamente da fraude ocorrida na Americanas S.A., né? Uma empresa decana, quase secular, uma empresa de renome nacional e que acabou incorrendo numa fraude contábil, que não é uma pessoa que faz, são várias pessoas, né? E os instrumentos de investigação, o tempo de investigação, sendo que o inquérito, tanto na PF quanto no Ministério Público Federal, iniciou lá em janeiro, fevereiro. Nós iniciamos no final de maio, né, com instrumentos reduzidos e um prazo regimental, né, nós conseguimos juntar várias provas importantes que são agora já enviadas a esses foros competentes para que possam encontrar, de fato, com novos fatos que ocorrem semanalmente, como, por exemplo, né, os acordos de firmamento de delação premiada, colaboração premiada, como queira chamar, dos ex-diretores, que vão trazer novos fatos. Primeiro porque quem faz colaboração premiada ou delação, como queira chamar, é culpado. Ninguém vai colaborar num caso desse sem ser acusado ou ter algum envolvimento. Ele faz isso com o intuito de diminuir a sua pena. E acaba arrolando mais pessoas, né, que estavam envolvidas. Então, nesse sentido, eu falo que falta alguns instrumentos, é verdade. As pessoas que nós chamamos para depor em vários casos, especificamente esse grupo de ex-diretores, vieram munidos de habeas corpus concedidos pelo Superior Tribunal Federal, né, o que eu não estou contestando a validade do habeas corpus, com a essência de não poder se incriminar, só que acaba nos deixando numa situação muito frágil, né, em termos de perguntas e formulação, ou até numa situação dura de apontar o dedo, né, e dizer que é somente esse culpado, ou somente aquele, ou um grupo de 5 pessoas. Uma fraude de 40 bilhões não faz com 5, com 10 e nem com 50 pessoas. Muita gente teve contato com essa fraude ao longo dos anos, nos vários perfis e estágios profissionais da empresa, investimentos, auditores, contadores, mas não é todos também. Então tem que agora, com essas evidências que virão à tona inevitavelmente, encontrar quem são os verdadeiros culpados. A fraude está comprovada. Falta agora criminalizar o CPF das pessoas que infelizmente geraram um prejuízo bilionário a investidores do boa-fé, a fornecedores, a trabalhadores, a proprietários de imóveis que alugam para as americanas, ao sistema bancário brasileiro, consequentemente ao governo, né, que vai recolher menos impostos devido a esse rombo no sistema financeiro. Então é algo muito complicado, mas que trouxe à tona e ao olhar, ao foco do Congresso Nacional, né, a necessidade de maior regulação nesse mercado de capitais, algo que é muito comum hoje. Há 20 anos atrás a gente via poucas pessoas, né, que investiam em bolsa de valores. Hoje qualquer pessoa em qualquer situação social tem condição de acessar a bolsa de valores pelo seu smartphone, né? Isso trouxe muito investidor, aumentou as empresas listadas, mas o controle desse instrumento ele é pequeno ainda. Então esse foi o grande fruto da CPI, eu vejo, a apresentação de alguns projetos e métodos de controle e a visualização de necessidade de equipar e aparelhar mais órgãos controladores como a CVM. Deputado, o relatório final já foi apresentado, foi aprovado, uma das poucas CPIs que conseguiu aprovar ali dentro do prazo previsto, né? Mas com o encerramento dos trabalhos veio a polêmica de alguns deputados questionando o fato de que ninguém foi indiciado, quer dizer, não houve pedidos de indiciamento por parte da CPI. O senhor, como relator,
Por que ocorreu dessa forma? É bom, muito boa a sua pergunta, é bom esclarecer, Marcelo. O placar foi muito majoritário, foram 18 votos pela aprovação e 8 contrários. Esse grupo de 8 deputados, no exercício do seu direito, entendiam que deveriam ser indiciados. Eu, como relator, o presidente Agostinho Ribeiro, o deputado Agostinho Ribeiro, entendemos que não, nós não tínhamos provas factíveis, né, de incriminar aquela ou aquela pessoa nesse curto espaço de tempo, o que não deixará de ser feito. Fará por ser feito, né, como eu coloquei anteriormente, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, juntando novas informações diariamente. Né, nós seguimos um outro caminho, que não foi simplesmente incriminar uma pessoa, foi o caminho, né, de criar uma solução para o problema que já está sendo recorrente no mercado brasileiro. E imagina você, o investidor internacional, olha que não há credibilidade nos papéis brasileiros, que há fraudes. O dinheiro vai continuar vindo para o país? Não. Então nós temos que buscar maior equilíbrio e esse foi o nosso foco, eu acho que é o grande fruto. Prova disso que das 3 CPIs instaladas no mesmo dia e que acabaram no mesmo dia, foi a única que conseguiu fazer a aprovação do relatório e analisá-lo. Por um placar elástico. É um placar elástico de 18-8 que mostra a sensibilidade da maioria absoluta dos membros no sentido do que foi apresentado. Deputado, outra questão que foi levantada na CPI com relação aos depoimentos prestados. Os chamados acionistas majoritários ou pessoas que detêm a maior parte do controle da empresa não foram convidados, não foram convocados para falar na CPI. Por que ocorreu dessa forma? Não, é que o foco também é evidente por causa do tempo e nada até então envolve diretamente os acionistas. Porque se eu tenho R$1.000 em ação ou eu tenho 1 bilhão, percentualmente o tanto que eu perdi foi igual, foi democrático aí, para quem tem mais e para quem tem menos. As pessoas às vezes fazem, o próprio acionista tocou fogo dentro do circo que ele estava. Eu não vejo o menor sentido nisso aí, não há ainda evidências nesse sentido nas investigações já anteriormente iniciadas e com maior estrutura investigatória. Né? Então, no que se vê até o momento, até a data da aprovação do relatório, que não há esse envolvimento, porém, houve muito cuidado de não incriminar alguém. Daqui a pouco pode ser que venha uma prova de que há esse envolvimento ou algo que é condizente com essas acusações. Mas não seria eu, né, que iria acusar alguém sem estar ciente das provas, com total conhecimento e tranquilo do que estivesse fazendo. No seu relatório, o senhor também propôs algumas melhorias ou sugestões de melhorias para os órgãos de controle. Fala um pouquinho para a gente. Especificamente a CVM. A CVM tem 400 servidores, enquanto o Banco Central, que é um órgão importantíssimo, também tem mais de 4.000. A CVM está sediada no Rio de Janeiro, está longe do poder, que é Brasília, está longe do mercado, que é São Paulo. Eu acho que ela tem que ser mais estruturada. Ela tem um orçamento, por exemplo, financeiro, que é 1/3 do que foi em 2014. Sendo que nós temos muito mais papéis hoje certificados, empresas listadas. O Brasil tem mais fundos de investimento do que o resto do mundo somado. É um mercado que cresceu absurdamente, é um mercado espetacular e que vai crescer muito no país. Então, nós levantamos a necessidade do governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, vamos procurar diretamente o ministro Fernando Haddad, né, para que entenda que o recurso público colocado na CVM, que ele também retorna com a sua arrecadação própria, ele não é uma despesa, e sim um investimento, né, que nos traz fruto e maior segurança para o mercado. Deputado, nosso programa está chegando ao final, a CPI já está concluída, quer dizer, o senhor disse que agora o relatório tem que ser encaminhado aos órgãos. Como é que vai ser feito isso? Quem é que vai receber cópias desse relatório? Quais as consequências que esse relatório pode trazer para o país? Bem, as consequências vão nesse encontro, do fruto que ele traz. Além de equipar a CVM, nós apresentamos 4 projetos de lei que são muito interessantes em nome da CPI. Né, projetos que dão mais ação aos auditores independentes, mais liberdade de acessar os documentos. Né, projeto que cria a figura do informante premiado, alguém que vislumbre esse rombo, um simples funcionário da empresa ele pode denunciar. Né, projetos que tipificam esse crime, que esse crime nem era tipificado no Código Penal da década de 40. Né, então, nesse sentido, nós já trouxemos um caminho inicial e muito inovador para a maior segurança desse mercado. Então, eu vejo que esse é o grande legado.
vamos continuar batalhando por essa causa e torcendo para que haja um desfecho, nesse caso Americanas em especial, com a preocupação que nós sempre tivemos de não matar a empresa, que é uma empresa que tem uma organicidade tamanha, está presente em todos os estados brasileiros, né, e é uma empresa que não pode colocar amanhã na rua mais de 40 mil colaboradores. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por participar e encontrar um espaço aí na agenda do senhor, que eu sei que está concorrida com o final da CPI. Muito obrigado por participar do Palavra Aberta. Obrigado, Marcelo, a TV Câmara e sempre à disposição. Eu conversei com o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, sobre a CPI das lojas americanas. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.